Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui falando diretamente dos estúdios da instituição Uningá, onde está ocorrendo então o simpósio Bioinsumos na Agricultura. E o nosso entrevistado agora é o André Luiz Oliveira de Francisco, que é analista de pesquisa do IDR Paraná, Polo Ponta Grossa. Então ele veio diretamente lá dos Campos Gerais para participar desse importante evento aqui, que trata desse tema que é tão relevante nesse atual momento da agricultura brasileira. Começando aqui a nossa entrevista aqui, André, quais coberturas de solo que mais promovem então a microbiota? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar participando e deixando uma marquinha de conhecimento aí, mais, vamos dizer, mais relevante aí para as pessoas estarem escutando. E vamos dizer aí que as coberturas verdes que mais vão promover aí do ponto de vista, primeiramente, são as leguminosas. São aquelas plantas que fixam nitrogênio, que de certa forma aí vão estar colocando nitrogênio através da sua matéria orgânica após o cultivo delas, para que as próximas culturas possam estar aproveitando. Depois das leguminosas, podemos colocar aí as gramíneas também. Gramíneas vão estar promovendo aí bastante a microbiota do solo aí, só que um grau um pouco menor, porque elas não colocam esse nitrogênio, esse input, essa quantidade de nitrogênio que as leguminosas colocam. Por isso que o melhor, de certa forma, é misturar as duas, certo? É trabalhar com os mix de cobertura. E você falando nisso, recentemente eu produzi uma reportagem, tá até no nosso canal do Agroband no YouTube e também no canal do Agro, sobre o mix de plantas de cobertura. Fiz essa reportagem lá na propriedade do seu Moacir Ferro, que é referência aqui na região quando a gente fala em conservação de solo. E lá tinha nabo forrageiro, tinha aveia, tinha centeio. Que outras plantas que você indica aí para esse mix de cobertura? Olha, esse mix de cobertura que ele está utilizando é um dos mais eficientes, mas a gente pode colocar algumas outras culturas aí, certo? Que vão ter um ciclo rápido de entrada, como a aveia, certo? Tinha aveia também. Tinha aveia também, e isso é uma planta assim que dá uma resposta muito rápida, principalmente para aquelas pessoas que têm um curto período aí de estar, de certa forma, cultivando. Nós também temos as ervilhas forrageiras, só que as ervilhas forrageiras elas demoram um pouco mais para crescer, e de certa forma as ervilhas forrageiras também, elas tendem algumas vezes a serem atacadas por algumas pragas, que até preocupam um pouco o produtor, mas o benefício dela de inserção de nitrogênio, elas são ótimas leguminosas, que inserem bastante nitrogênio no solo, é muito interessante. E depois, claro, nós também temos as crotalárias, que também poderiam estar sendo utilizadas sozinhas. De certa forma, o mix com ela só vai dar certo com a aveia, mas pode ser que não bata muito bem o tempo delas, elas gostam mais de calor. É um ponto interessante, mas tremoço e ervilha forrageira seriam bastante interessantes, que a aveia e o centeio fecha dentro das gramíneas, e o nabo é o amigo do produtor, apesar de alguns produtores não gostarem por questão de doença do solo, mas o nabo ajuda bastante aí na descompactação do solo. Como é que as raízes, elas trabalham, esse mix de cobertura, elas trabalham o solo? Olha, de certa forma, nesses mix de cobertura, uma coisa que é bastante comentada é o seguinte: quando você tem só soja, só milho, só feijão, só trigo, você tem ali a mesma arquitetura de raízes ocupando o solo. Então, de certa forma, o que vai acontecer? Você vai ter em toda a camada ali superficial e até profunda, o mesmo padrãozinho de raiz ocupando todo o ambiente. O que vai acontecer? Sempre vai ter a microbiota nos mesmos lugares, nos mesmos poros onde as raízes ocuparam. Quando você vem com o mix, é a raiz de um jeito, é a raiz de outro jeito, é a raiz mais grossa, mais fina, uma ocupação diferenciada do solo. E isso daí povoa o solo de uma forma mais geral,
certo? E automaticamente a próxima cultura que entrar ali comercial vai conseguir ter o quê? O benefício de ocupar o solo de forma geral com qualidade e não nos mesmos locais onde as raízes da última cultura estavam. Muito bom. Aqui na nossa região, principalmente na região do Arenito, é muito comum também a utilização da braquiária. O que você pode falar dessa tecnologia? Olha, a braquiária é muito interessante, como eu tinha comentado até da crotalária, para ambientes quentes, mas a braquiária vem aí com uma qualidade muito interessante. Ela vem com uma qualidade interessante no ponto de vista do quê? Uma grande ocupação das raízes no solo. Nós estamos falando aí de padrão muito semelhante ao milho, 2, 3 metros de profundidade sendo alcançados, correto? E nós também temos o quê? Um padrão de produção de massa verde, o que? Muito interessante, uma grande quantidade numa planta que é de estatura até baixa em relação ao milho, que vai aí chegar a 2 metros de altura. E o que? A braquiária, você, se bem manejada, ainda pode colocar o gado ali com qualidade. Então não é uma planta de cobertura só, ela tem uma aplicação comercial que, se bem manejado ali, o entre e sai de animais, você pode ter tanto benefício dela no solo do ponto de vista de cobertura, como o animal se alimentando ali com qualidade. Olha aí que interessante, então, esse bate-papo com o André Luiz Oliveira de Francisco, pesquisador do IDR Paraná. Ô André, a sua palestra, o que você trouxe de novidade aqui durante o simpósio? Olha, o ponto principal que eu trouxe aqui é esse amarrar entre as culturas de cobertura, as plantas de cobertura, que a gente comentou agora há pouco, do ponto de vista delas serem importantes, antes de mais nada, tem muito produtor que infelizmente ainda resiste a essa tecnologia, não gosta dessa tecnologia por alterar o sistema, o planejamento de datas dele, a questão de poder trazer doenças. Então, a gente tem que ver a planta de cobertura como nossa amiga e uma grande promotora da microbiologia do solo. Em que sentido? Tendo essas coberturas de solo, a nossa microbiota do solo vai gostar. Vai ter uma arquitetura de raízes ali diferenciadas para depois esses micro-organismos comerem esse material e liberar para a próxima cultura. Nós vamos ter diferentes materiais orgânicos ali, restos vegetais e não só a mesma coisa. Imagina, vamos dizer aí, se uma pessoa chegar e falar para você, ó, a partir de agora, nos próximos 30 dias você só vai comer arroz. Como é que você vai fazer? Certo? Como é que você vai ficar? Que é o que a gente fala para o micro-organismo. Olha, pelos próximos 30, 60 dias, você só vai comer milho. Porque é o que a gente tem na área. Quando você entra com a cobertura, você entra com, como a gente tinha falado, aveia, com centeio, com nabo, com uma leguminosa. Então você dá um banquete para esses micro-organismos que automaticamente vão promover o quê? Uma melhor qualidade do ambiente do solo, certo? E vai dar uma diversidade de micro-organismos, que é por isso que a gente coloca muito dos bioinsumos ali. A gente quer colocar micro-organismos ali que vão ajudar a planta. Se a gente coloca esse micro-organismo através do bioinsumo, mas não dá comida de qualidade para ele, ele não vai conseguir trabalhar direito. Olha aí que interessante, então, esse bate-papo com o André Luiz Oliveira. No caso desse mix de cobertura, ele passou um rolo faca depois, é o mais indicado? É o mais indicado. Claro, tem alguns produtores que gostam de dissecar, certo? Que é passar um defensivo agrícola ali dissecante que mata a planta de cobertura para ficar mais fácil. Mas o melhor mesmo é o rolar. Por quê? Porque esse material vegetal, ele vai estar ali na plenitude de qualidade dele, que foi uma coisa comentada durante a palestra. Quando você principalmente disseca, essa planta, ela acaba lignificando o material dela, certo? Quando você utiliza o rolo faca, aquele material verde, ele morre e vai liberando aqueles, vamos dizer, aqueles exudados, aquele conteúdo dele de forma mais gradativa e 100% para o solo, e não enquanto a planta está morrendo ali sendo dissecada, certo? Então você tem ali uma diferença do que? De disposição desse material vivo no ambiente. Material vivo não, desculpem, material que foi morto pelo rolo faca.
Legal, muito interessante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre os bioinsumos e sobre a sua apresentação durante o simpósio? Olha, eu gostaria até de colocar a questão aí da diversidade de materiais do ponto de vista de raízes, como fornecimento de um material de melhor qualidade utilizando plantas de cobertura. As plantas de cobertura, como a gente mesmo agora acabou de falar, ela vai estar ali na plenitude do trabalho dela, da vida dela, 60, 70 dias de vida ali, e a gente faz a dissecação, faz o rolo-faca. Quando a gente pega aí culturas comerciais, ela vai estar com 120, 130 dias no final do ciclo dela. E aí você extrai muito desses nutrientes dessa cultura comercial ali, do solo que ela utilizou, através dos grãos, através do que você colhe. Então você colheu aquilo e tirou nutrientes. E daí você deixa aquele resto achando, beleza, coloquei palhada no solo, coloquei matéria orgânica, mas aquela matéria orgânica está o quê? De menor qualidade do que a planta de cobertura ali, que você matou na plenitude da vida dela, sem ter o quê? Tirado grãos, tirado nada. Então vai ser uma matéria orgânica de melhor qualidade. Muito legal, então, esse bate-papo com o André. Agradeço a sua participação aqui, tá, André? Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui passando um pouco desse conhecimento. Como eu disse lá no comecinho, a palavra passar conhecimento está sempre na minha cabeça, porque é passando o conhecimento para frente que a gente, de certa forma, auxilia o próximo aí a estar produzindo mais, crescendo mais e literalmente ganhando mais dinheiro aí, que é o que muita gente aí coloca como foco, mas o ensinar tem que estar aí sempre presente. Muito bom esse bate-papo, agradeço o André aqui mais uma vez, demos uma pincelada sobre esse tema tão importante que ele apresentou aqui durante o simpósio Bioinsumos. E a palestra dele você pode conferir na íntegra no canal do IDR Paraná. Grande abraço, a gente volta em breve com mais entrevistas.